pessoas para que eles possam ser cristãos de fato, né? Então, é dentro desse processo que a gente está inserido e necessário que a gente possa ter essa consciência do que a gente está passando para poder é, não passar nada que seja fora daquilo que a igreja quer que a gente possa evangelizar dentro do pensamento para melhor chegar aos corações das pessoas, né? A gente tinha um método, né? Esse método não estava conseguindo, de forma muito eficaz, efetiva, realizar aquilo que se pensa dentro da igreja enquanto evangelização catequética, né? Então, a partir de 2015, primeiro houve o documento 95, o documento no estudo 95, que começou a preparar e a gente estudar um pouquinho como é que está a catequese no nosso Brasil e tal, que aí foi se pensando nesse novo jeito de dar catequese. E aí surgiu essa questão da metodologia catequética, né, de inspiração catecumenal. Né? O que, que é essa metodologia de inspiração catecumenal? Né? Porque método, sabe que significa, vem do grego, né? Significa caminho, né? Percurso, né? Itinerário. Então, a partir daí, né, pensou-se esse caminho, esse percurso que melhor faz para a gente poder chegar a vivenciar essa experiência de Jesus Cristo, vivenciar tudo aquilo que a igreja nos propõe. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre essa questão dessa metodologia dentro da nossa igreja, ou dentro da nossa catequese, para a gente ter essa consciência de realmente como é que está essa nossa metodologia, se a gente está vivenciando, se não, o que pode ser melhorado, né? Para a gente poder melhor chegar aos corações daqueles que a gente está preparando, certo? E aí, se vocês tiverem dúvida, aos poucos vocês vão anotando aí, e no final é, a gente vai conversando, certo? Tá dando para vocês verem o slide aí, né? Então, coloquei no início logo aí o que é método, né, para a gente poder vivenciar um pouquinho da, do conceito, vamos dizer assim, né, do que significa método, que é uma palavra grega, significa caminho, estrada, como eu falei para vocês, né? A vida cristã nos primeiros tempos era chamada de caminho, como está lá no Atos dos Apóstolos, e aí a gente pode caminhar sozinhos ou em grupo, né? Nós, enquanto catequistas, nós preferimos caminhar nessa educação da fé em grupo, né? E a partir dessa vivência em grupo é que nós vamos aos poucos percebendo, né, qual o melhor caminho a ser trilhado, né? É, e a gente aos poucos vai traçando objetivos, caminhos, né, que são os métodos para poder melhor chegar a esses objetivos que a gente traça. Por isso que é importante sempre na catequese, no início do ano ou no final do ano, a gente fazer sempre o planejamento catequético, porque a gente pode fazer assim, planejamento catequético não é cronograma, não é data. O planejamento catequético ele é um plano que você vai fazer por aquele período, por exemplo, vamos pegar a catequese com crianças, né? A gente vai pegar, fazer um planejamento. São quantos anos de preparação? São 2 anos de preparação. No primeiro ano vai ser como, etc. Vai criar assim, objetivos gerais, objetivos específicos, quais os métodos que nós vamos usar para poder alcançar, quais são as dinâmicas que nós vamos usar. Então, nós vamos traçar tudo isso e dentro do planejamento nós vamos colocar o cronograma, que são as datas, etc., para poder melhor organizar como nós vamos fazer para chegar a alcançar aqueles objetivos, tanto geral como específicos, né, que nós fomos criar nesse planejamento. Por isso que é importante sempre ter um planejamento para a gente poder depois analisar. E aí, a gente conseguiu chegar no objetivo que a gente queria? Se conseguiu, ótimo. Se não, faltou isso, faltou aquilo. Então, nós vamos melhorar em quê para poder fazer que no próximo ano a gente possa alcançar esse objetivo, né? Então, por isso que é importante sempre, ou no final do ano, ou no início do ano, que a gente faça esse planejamento, né? Para a gente poder chegar a alcançar aquilo que a gente
almejou nesse planejamento. E a gente sabe que a gente, principalmente dentro do diretório, né, de catequese, eles colocam que existe muitos métodos, né, que para poder chegar aos objetivos, né, que é a evangelização. E a igreja ela não tem aquela primazia por um ou por outro, né? E aí dentro da análise, né, da nossa igreja aqui no Brasil, a CNBB, né, ela opta por um caminho a ser seguido, né? Então, aí, a partir dessa opção, desse caminho colocado pela nossa CNBB, é que a gente vai traçando todo o nosso processo. E é importante que a gente coloque em mente também que, para poder chegar àquele objetivo que a gente traçou no nosso planejamento, é necessário que a gente tenha conteúdos, né, para poder chegar àquele aquele objetivo, né? Os conteúdos específicos de cada uma das faixas etárias que nós trabalhamos, ele já está bem claro no itinerário catequético, aquele livrinho azul, né, com a imagem de Jesus Cristo na frente. Então, ele está bem claro lá o que é para cada uma das etapas, né, poder trabalhar a nível de conteúdo, né? E aí ele coloca dentro daquele perfil os caminhos que são os métodos, né, para poder chegar, né? E o diretório ele também coloca, além disso, né, que é, é dentro desse processo de vivência de conteúdo e método, né, o mistério da encarnação inspira toda essa pedagogia catequética para a gente poder desenvolver e fazer com que o encontro dessas crianças, desses jovens, desses adultos, eles possam acontecer. Qual é o mistério da encarnação? Jesus, né, ele encarna para poder, né, cumprir aquela missão que Deus, né, deu a ele de salvar a humanidade. Então, como é que se dá? A gente tem que perceber que no Antigo Testamento é toda uma preparação para essa vinda de Jesus, o Novo Testamento é toda a vivência dessa encarnação de Jesus. E aí, finalizando essa encarnação com aquele trido do mistério pascal, né, do sofrimento, da morte e, sobretudo, da ressurreição de Jesus, né? A gente tem que ter claro muito bem que se a gente tirar a, a questão da ressurreição na nossa vida enquanto católicos cristãos, né? Nós, ou cristãos católicos, né? Nós perdemos o centro da nossa fé. Então, a gente, às vezes, a gente percebe isso na Semana Santa, né? Que muitos passam a vivenciar a Semana Santa intensa até a sexta-feira da Paixão, até o sábado, às vezes vivenciam, mas esquecem de vivenciar o domingo, que é o domingo da ressurreição, que é o cerne da nossa fé, né? Se nós deixarmos de acreditar que nós vamos ressuscitar no último dia, como prometeu Jesus, a gente perde todo o encanto e toda a centralidade da nossa fé, né? Então, esse processo todo tem que ser, ele vai ser vivido e nós, enquanto catequistas, nós vamos buscar meios, métodos e conteúdos que nos ajudam dentro desse processo de levar as crianças, os jovens, os adultos a fazerem esse processo também. Então, o conteúdo da catequese, sendo objeto de fé, não pode ser submetido indiscriminadamente a qualquer método, né? E é por isso que a nossa CNBB passou por esse processo todo, desde o documento 95, preparando toda a nossa igreja para refletir sobre essa questão toda da metodologia catequética, como está sendo vivenciada dentro da nossa igreja. E dentro desse processo de vivência do método, do conteúdo, até o documento do diretório de catequese, ele coloca que tem que ser levado em conta a nossa experiência humana, né? O método ele vai ser levado em conta nos aspectos da fé e da vida. Nós vamos passar para os nossos catequizandos, os nossos crismandos, os nossos catecúmenos, tanto uma visão da fé como também da vida, porque se desligar uma coisa da outra, elas não vão tocar no coração das pessoas com quem a gente está trabalhando,
e não terá um resultado positivo de resposta prática dentro da nossa igreja, ou seja, poucas pessoas ficarão para poder vivenciar essa experiência de Jesus Cristo dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. Então, por isso que é importante levar em conta sempre, né, a questão da fé, que é a fé em Cristo, a fé em Deus, toda essa questão é, mistagógica, como também essa questão humana que nos faz ligar ao espírito, né, à mistagogia, né, para poder trabalhar com essas crianças, ou com esses jovens, ou com esses adultos. E aí nós temos que lembrar que dentro desse processo de vivência enquanto método que a gente utiliza para poder trabalhar com a catequese, né? A memória, tanto daquilo que foi vivenciado no Antigo Testamento, né? Ela é importante para que seja vivenciada dentro da catequese. E nós, enquanto catequistas, nós somos guardiãos da memória de Deus, nós somos guardiãos da memória da igreja, nós somos guardiões da memória do evangelho. Ele só vai permanecer com essa nossa memória que vai passando para frente tudo aquilo que vai sendo, que foi experienciado, que foi vivenciado, tanto no período antigo do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, e como na continuidade, porque quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, as constituições das comunidades, a partir dessa vivência e experiência de Cristo, ela não termina ali, né? Ela continua. Nós, enquanto comunidades, como igreja, nós somos continuadores dessas mesmas comunidades de Jesus Cristo. Então, a comunidade primeira, ela não morre lá, ela continua, ela perpetua, é uma memória que a gente vai repassando isso, tanto para aqueles que nós estamos preparando, como também aqueles que nós vamos escrever ou colocar algo para que eles possam, no futuro, ter essa memória de tudo isso. Então, dentro desse processo da memória, né, enquanto memória da história da salvação, né, e aí a gente coloca o povo de Israel, né, também nós temos que tratar de guardar no coração os acontecimentos que atestam a iniciativa de Deus, por vezes difíceis de compreender, mas percebidos como acontecimentos salvíficos, né, dentro dessa história do povo de Israel. A catequese valoriza a celebração ou memória dos grandes acontecimentos da história da salvação, de modo a ajudar o crente, ou seja, nós que cremos nele, a sentir parte dessa história. Então, nós somos continuadores dessa história de Cristo. Então, ou seja, ela não morre, ela continua, né? Então, à luz disso, compreende-se o valor da memória na catequese enquanto chave importante para a transmissão da revelação, ou seja, esse processo do povo de Israel, ele vem, né? E a gente vai percebendo como Deus vai se revelando nessa história. E aí é importante que a gente saiba usar o quê? Uma linguagem que seja adequada tanto à idade, tanto à realidade, é, para poder tocar realmente naquilo que as pessoas estão ali ansiosas, desejosas para poder conhecer. Então, a linguagem que nós, enquanto catequistas, devemos usar, ela é muito importante, porque não adianta eu estar trabalhando com a catequese com crianças e usar uma linguagem rebuscada, uma linguagem, vamos dizer, mais erudita, né? Então, a gente tem que tentar adaptar essa nossa linguagem ao público com quem nós estamos trabalhando e também fazer com que essa linguagem esteja antenada ao tempo no qual nós nos encontramos, né? Então, é importante que a gente se atente para essas realidades para que a gente possa ter um respaldo melhor, né? Então, assim, a catequese exprime-se, por conseguinte, numa linguagem que é a expressão da fé da igreja,
porque nós vamos, enquanto catequese ou enquanto catequistas, nós vamos expressar o que a igreja acredita, né? Na sua história, a igreja comunicou a fé através da Sagrada Escritura, que é a linguagem bíblica, símbolos e ritos litúrgicos, que é uma linguagem simbólica litúrgica, através dos escritos dos padres, símbolos da fé, formulações do magistério, que é uma linguagem doutrinal, e o testemunho dos santos e dos mártires, que são uma linguagem performativa, que a gente chama, né? Essas são as linguagens principais da fé eclesial, ou seja, da fé da igreja, que permite que os fiéis tenham uma língua comum. E a catequese valoriza, explica o seu significado e a sua relevância na vida dos crentes, né? E a gente passa tudo isso, às vezes a gente não conhece muito, como está descrito aqui, a linguagem simbólica litúrgica, a linguagem bíblica, a linguagem doutrinal, mas a gente repassa e passa isso tudo para os nossos catequizandos, sem às vezes saber essa linguagem, o nome conceitual, né? Mas a gente repassa isso constantemente nos nossos encontros. Ao mesmo tempo, a catequese assume criativamente as linguagens das culturas dos povos, através dos quais a fé se exprime de modo característico. A catequese ajuda também as comunidades eclesiais a encontrar novas linguagens adaptadas aos interlocutores. A catequese é, assim, lugar de enculturação da fé, ou seja, a catequese ela está antenada, né, criativamente a essa realidade para poder desenvolver uma linguagem que toque realmente no coração das crianças, dos jovens e dos adultos. E aí existe dois tipos de linguagem, que é uma linguagem, a primeira é narrativa, né, que a catequese valoriza todas as linguagens que ajudam a realizar suas tarefas, de modo particular tem uma atenção em relação à linguagem narrativa e autobiográfica. Nos últimos anos, nota-se em vários âmbitos culturais a redescoberta da narrativa, não apenas como instrumento litúrgico, mas sobretudo como caminho através do qual o homem se compreende a si mesmo e a realidade que o circunda e dá significado àquilo que ele está a viver, ou seja, as narrativas que a gente vai contando, né? Ou seja, um pouco também daquilo de memória, a gente vai colocando isso na prática. E aí existe várias formas de a gente fazer isso, né? Existe contadores de história, existe pessoas que escrevem, então existe uma gama de coisas que a gente pode perceber onde ocorre essa linguagem narrativa. Então, essa linguagem narrativa ela tem a capacidade intrínseca de harmonizar todas as linguagens da fé, ao voltar do seu núcleo central, que é o mistério pascal, né? Ou seja, de narrar para o outro, né, como aconteceu aquilo, como de fato aconteceu no âmbito da fé, no âmbito vamos dizer, do físico, né? E tirar lições aí para a nossa vida, né? E tem a linguagem também da arte, que hoje está sendo muito bem trabalhada. Existe hoje até pessoas que fazem mestrado, como o padre Jordélio acabou de fazer mestrado na catequese, né, para artística, né, nessa questão da arte, de levar a arte na catequese, ou fazer com que a arte também seja esse respaldo onde as pessoas possam fazer esse encontro com Deus, né? Quando são autênticas, as imagens da arte cristã fazem intuir, através da percepção sensível, que o Senhor está vivo, presente, atuante na igreja e na história. Ou seja, isso é encontrado tanto na pintura, na música, né, e no teatro, e em cinema, né, em diversos campos nessa arte. Então, é a partir dessa linguagem da arte, nós percebemos também e podemos também utilizar para poder tocar os corações daqueles com que a gente está trabalhando, né, principalmente com os adolescentes, né, e com os jovens que aceitam muito bem essa linguagem no sentido de tocá-los mais profundamente, eles poderem sentir e poder vivenciar isso de forma que eles vivam o objetivo que foi desenhado para que eles pudessem viver nesse período da catequese com os jovens ou adolescentes, né? Então, são bastante profícuo para a gente poder trabalhar com algumas faixas etárias. E é importante que a gente perceba esses diversos tipos de linguagem e, sobretudo,
né, nós possamos, perceber os instrumentos digitais, né, que a gente hoje não consegue mais vivenciar, né, sem eles, né? Celular, computador, né, tablet, TV e outros meios mais, né? Como a gente está hoje online, né? Então, a gente tem que estar antenado em tudo isso para desenvolver um bom trabalho, um bom serviço em relação à nossa catequese, né? E aí, a questão do grupo, né, no nosso grupo de catequese, né, nós temos que levá-los também a vivenciar a questão da experiência enquanto comunidade. Na parte, né, agora com a Covid-19, a gente trabalhou muito um online, mas, essa parte de trabalhar enquanto comunidade, ele ficou a desejar, porque a gente não conseguia fazer com que eles se reunissem para viver a experiência enquanto grupo, né, de comunidade. E isso é um ponto muito importante que se deve pensar em formas para que eles possam vivenciar, porque eles estão sendo preparados para uma vivência em comunidade, uma vivência em grupo. Então, essa experiência de socialização dentro de uma comunidade é muito importante. E o catequista, né, é convidado a fazer isso sempre, né, para eles poderem viverem essa experiência, né? Então, por isso que é importante levá-los a participar da missa, levá-los a participar de alguns grupos, levá-los a participar de atividades da igreja, para que eles possam sentir o que é viver em comunidade. Um outro ponto importante, né, são os espaços, né, que nós temos dentro da nossa igreja que nos levam, né, também a vivenciar, eh, enquanto família, enquanto grupo, sendo acolhedores daqueles que estão chegando, né? E esses espaços, eles devem ser espaços de acolhimento, né? Tanto na missa, né, que é um espaço dentro da igreja, quanto dentro dos nossos grupos de catequese. Nós devemos fazer que esses grupos, esses locais, eles possam ser espaços de acolhida, né? Nunca de acepção, de divisão, né? Mas de acolhida. Por isso que é importante, e hoje a catequese também está pensando muito na questão, por exemplo, da inclusão, né? Que é importante a gente acolher esses novos irmãos que têm essa dificuldade, né? E a gente tem que estar preparado para esse novo campo, né? Para poder desenvolver um bom trabalho também com essas pessoas. Então, os espaços para catequese são lugares através dos quais a comunidade exprime seu modo de evangelizar. E no atual contexto social e cultural, é oportuna uma reflexão sobre a especificidade dos lugares da catequese como instrumentos de anúncio e de educação para as relações humanas. Portanto, é necessário que estes ambientes sejam acolhedores e cuidados, que façam perceber um clima de familiaridade, que favoreçam um envolvimento sereno nas atividades comunitárias. Os ambientes bastante difusos, que fazem lembrar as estruturas escolares, não constituem os melhores lugares para a realização das atividades catequéticas. Isso já bem específico para a nossa catequese, né? Então, nós temos que colocar sempre as crianças, os jovens, os adultos de forma mais circular, que isso nos vai ajudar melhor a desenvolver o nosso trabalho. Então, é, distanciar essa questão do espaço escolar com nossa catequese, né? Então, mesmo que as nossas experiências enquanto catequistas, porque tem muitos catequistas que são professores, etc., mas aqui nós temos que desvincular um pouco essa questão do espaço de catequese enquanto modelo ou percepções escolares, né? Então, todavia, é verdade que a dinâmica da igreja, hoje, principalmente com o Papa Francisco, é uma igreja em saída, que atravessa também a catequese, e tem implicações também no que se refere aos espaços. Então, deve ser estimuladas as tentativas de uma catequese em lugares diferentes, como a casa, o prédio, os ambientes educativos, culturais, recreativos, a prisão, etc. Esses lugares, muitas vezes, descentrados em relação aos da comunidade cristã, são propícios para a catequese ocasional, porque se criam relações mais familiares e a catequese, nessa relação mais visível com a vida cotidiana, pode tornar-se mais incisiva também. E para terminar essa questão um pouco
de reflexão sobre a questão do método, porque todas as questões de linguagem, de memória, que foi falado aqui, é dentro do método que nós trabalhamos, né? E que nós vamos trabalhar, desde 2015 nós estamos aí trabalhando com ele, né? Então, a nossa igreja aqui no Brasil, né, opta-se por uma metodologia enquanto itinerário, sendo o mesmo de inspiração catecumenal, que desenvolvem tempos, tendo celebrações próprias para cada tempo, levando em conta a pedagogia das idades para a aplicação do seu conteúdo, enquanto processo educativo da fé orgânico e também sistêmico. E é isso que a gente vai aprofundar um pouquinho esse nosso itinerário, né, enquanto processo de inspiração catecumenal. E o que é uma catequese de inspiração catecumenal, né? Falar de inspiração catecumenal supõe fazer da catequese um processo de iniciação cristã integral, isto é, uma iniciação nas dimensões fundamentais da vida cristã, ou seja, no conhecimento do mistério de Cristo, na vida evangélica, na oração, na celebração da fé e no compromisso missionário. Ou seja, a catequese de inspiração catecumenal tem que abranger todos esses campos: o mistério de Cristo, a vida evangélica, a oração, a celebração da fé e o compromisso missionário, ou seja, falar de Cristo, desse encontro com Cristo, que a gente trabalha lá no querigma e em parte da catequese, na vida evangélica, que ou seja, é do evangelho, não enquanto religião, tá? Mas na vida de vivenciador evangelho na vida das crianças, dos jovens e dos adultos, e também na transmissão dessa profecia, né, dessa vivência profética do Evangelho também na comunidade. Na oração, porque levá-los a vivenciar uma vida de oração. Na celebração da fé, onde eles vão ter todas aquelas celebrações para vivenciar esse processo, né, dos símbolos da nossa fé e também do compromisso missionário, ou seja, a partir de tudo isso que foi vivenciado, nós vamos assumir o que dentro da nossa comunidade enquanto missionários, né? Enquanto discípulos missionários. Então, a catequese no seu sentido pleno é a iniciação não só na doutrina, porque nós temos que ter isso claro, porque nossa catequese não pode ser só doutrina, mas também da vida e nas celebrações da igreja, como na sua missão no mundo, né? Como a igreja tem que vivenciar a sua missão dentro desse mundo de meu Deus. Nesse sentido, a catequese não consiste unicamente em ensinar a doutrina, mas em iniciar a toda a vida cristã. Ou seja, nossa catequese ela deve iniciar, levar aquela criança, jovem, adulto a uma vida, uma iniciação na vida cristã. Nós vamos prepará-los para fazer esse processo, porque eles vão depois continuar dentro da comunidade, fazendo a experiência de Cristo dentro daquela comunidade onde eles optaram em vivenciar. Então, nós vamos só iniciar e eles vão permanecer dentro daquela comunidade. E assim, entre o catecumenato batismal e a catequese de inspiração catecumenal, há uma diferença essencial: ter recebido ou não os sacramentos da iniciação cristã. Quais são os sacramentos da iniciação cristã? Batismo, crisma e eucaristia. Que a nossa catequese ela não está centrada mais agora em, em preparar as pessoas, ou que aí qualquer uma das faixas etárias, para o recebimento desses sacramentos, né? Eles estão aí para nos ajudar a vivenciar melhor a vida cristã. Mas devemos buscar no catecumenato batismal elementos que devem ser fonte de inspiração para a catequese pós-batismal, né? Ou seja, a catequese batismal são para os catecúmenos que não têm ainda os sacramentos, né? Estão se preparando para poder receber esses sacramentos também, iniciar a sua vida cristã, e inspirados nesse mesmo processo de preparação, aqueles que já têm o batismo ou que iniciaram esse processo já numa fase que a gente coloca dentro da igreja, que a partir de 7 anos a idade já está adulta, né? Então, dentro desse processo pós-batismal, ou seja, depois que já receberam o batismo, eles também vão ser preparados nessa mesma perspectiva, né? Ou seja, inspirados na experiência do catecumenato batismal, vão ser preparados para a sua vivência pós-batismal. Principalmente porque hoje, enquanto igreja, e também nesse mundo globalizado que nós vivemos,
nós não temos mais uma igreja ou um mundo onde a religião oficial é o catolicismo, em que as pessoas já nasciam católicas e dentro dessa visão e dessa experiência já permaneciam, né? Então, por isso nós temos que ter essa realidade de pensar, né, como a gente pode fazer para que essa experiência de vivência catecumenal pode ser trabalhado dentro da nossa catequese. Então, o catecumenado tem seu lugar privilegiado no processo de introdução na fé daqueles que solicitam, na idade adulta, o ingresso no cristianismo. Atualmente, muito se fala do catecumenato. Sabemos que, depois de tempos de abandono, ele está sendo restaurado em nosso tempo. Primeiramente, em territórios de missão, sobretudo na África, e depois em diversos países, começando pela França. Uma das primeiras formas é, que está sendo vivenciado para a restauração deste catecumenato, em seu sentido próprio, para os adultos não batizados, principalmente porque o que a gente percebe, principalmente para quem está dando catequese para adultos, é um resgate muito grande dos adultos que estão voltando, né, para fazer essa preparação para vivenciar essa iniciação à vida cristã, né? Então, principalmente onde eu trabalho, onde eu dou catequese mesmo, que é para jovens e adultos, eu percebo muito esse retorno, né, dos não batizados, né? E também o que a gente está percebendo muito são daqueles que já são batizados, que são adultos, mas querem fazer uma preparação ou eles falam uma reciclagem, né? Eles usam muito essa linguagem, reciclagem, porque assim, estão muito tempo afastados da igreja, não vivenciam essa experiência da igreja, e eles querem fazer esse retorno. Então, a nossa catequese de inspiração catecumenal, ela também leva em conta, né, essa questão toda daqueles que não são batizados e que vão ser batizados, mas também, sobretudo, daqueles que já são batizados e precisam de uma recatequização, né? E isso é importante que a gente esteja preparado e aberto para poder fazer acontecer. E é esse livrinho que vai guiar todo o nosso processo metodológico de catequese aqui no Brasil, né? Como é proposto o processo catequético no itinerário, o itinerário orienta a construção do processo catequético conforme as idades, né? Ou seja, tem catequese para no ventre materno, depois catequese com crianças, catequese com adolescentes, catequese com jovens, catequese com adultos e também já tem com idosos, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, subdivide as atividades em preparação, ou seja, preparar toda a comunidade para vivenciar isso. Depois, nos tempos, que são os tempos da catequese. Dentro de cada tempo da catequese tem as fases, e dentro do final de cada uma das fases existem as celebrações que são vividas. Então, antes de iniciar os encontros catequéticos, a comunidade, pais e crianças passam por um processo de preparação, com motivações em várias áreas, né? Ou seja, a gente faz uma festa da inscrição, mas antes disso a gente motiva na comunidade ou pelo menos a gente deveria fazer, né? Com vídeos, com cartazes, com prospectos, ou seja, a gente tem que criar dentro da nossa comunidade formas para que a nossa comunidade possa acordar que está acontecendo algo diferente ali, que vai estar se preparando para iniciar catequese. Então, deve-se desde o início, né, fazer essa preparação dentro da nossa comunidade para que eles possam acordar para essa realidade e possam compreender esse processo também. Aí, em seguida, né, depois da festa das inscrições, dar início ao primeiro tempo. Para cada tempo, o itinerário aponta as fases, para cada uma delas são apontados os objetivos e os eixos temáticos dentro de cada uma delas. Né? E ao final de cada fase são realizadas as celebrações ou jornadas, como eu já falei para vocês. E como serão os encontros catequéticos, que são os roteiros, né? Os roteiros catequéticos para a nossa diocese seguirão o esquema proposto pelo itinerário catequético da CNBB, seguindo os eixos temáticos e celebrações. Assim teremos, como já falei antes, uma preparação, os tempos, as fases e as celebrações. E aí, como são feito essa preparação da catequese, né, dentro, né, desse processo? Isso em relação aos tempos, né? Então, a catequese para crianças, adolescentes, jovens e adultos passará pelo seguinte processo, né?
ela é dividida em 4 tempos, né, que acredito que vocês já ouviram falar, mas é importante que nós tenhamos em mente, né, como está sendo a nossa catequese a partir de agora. E aí a gente talvez não perceba, mas tanto a catequese com pais e padrinhos, que é a catequese que a gente chama, que antigamente chamava de batismo, né? E não existe mais pastoral do batismo, como eu já vi até dentro da nossa paróquia algumas pessoas colocando lá pastoral do batismo. Não existe mais pastoral do batismo, não, viu, gente? É pastoral catequética. Dentro da pastoral catequética está a preparação com pais e padrinhos. Então, a preparação no ventre materno, catequese com crianças, catequese com pais e padrinhos, catequese com adolescentes, catequese com jovens, catequese com adultos, né? Tudo é catequese. E todas essas catequeses, elas são divididas por tempo, dentro da preparação, porque cada uma tem um subsídio, né? Então, elas estão dentro desses tempos, que é o tempo do querigma, o tempo da catequese, ou do catecumenato também pode ser, tempo da purificação e iluminação e o tempo da mistagogia. Então, a nossa catequese está dividida nesses 4 tempos, né? O que é o tempo do querigma? Ou pré-catecumenato também pode ser chamado, mas a gente prefere chamar tempo do querigma, que significa primeiro anúncio sobre Jesus Cristo. Querigma é isso, primeiro anúncio sobre Jesus Cristo. É aquele primeiro tempo que aí, por exemplo, para as crianças, eles têm 7 encontros, onde vai se trabalhar temas que possam levar essas crianças a terem esse encontro com Jesus, né? E aí vai ter esse anúncio sobre Jesus, né? Depois desses 7 encontros feitos com o querigma, que o material que a gente utiliza jogos, etc., né? Mas aí vai se trabalhar o quê? Vai fazer uma celebração que a gente chama de celebração de entrada. Aqueles que já vivenciaram os tempos, o tempo do querigma, que aí, por exemplo, com as crianças, os pais e as crianças vão dizer que se eles querem continuar fazendo essa preparação, esse aprofundamento, esse conhecimento de quem é Jesus, que vai se dar no tempo da catequese, que é um aprofundamento de temas para poder preparar essas crianças, jovens e adultos para a sua vivência dentro da comunidade, sua vida cristã, ou seja, sua iniciação à vida cristã. E o tempo da catequese é isso, tempo de ensino e aprofundamento que se inicia com a celebração de entrada própria para esse tempo, e a cada bloco temático teremos uma celebração bonita junto com a comunidade. Passado o tempo da catequese, vai se dar o tempo da purificação e iluminação, que é um tempo mais breve, né, e é realizado sempre na quaresma, com 6 ou 8 semanas, deixando uma preparação mais espiritual, mais intensa, principalmente dentro desse mistério pascal de Cristo, que é vida, morte e ressurreição de Jesus. Acontecerá sempre na quaresma, por isso é importante esse novo método que a gente está utilizando de inspiração catecumenal, sempre começar a catequese após ou após a Páscoa, né? E, e os sacramentos que forem receber, que sejam realizados dentro do período pascal, né? Então, a primeira Eucaristia é realizado ali no período pascal, o batismo das crianças, dos jovens e dos catecúmenos que são realizados lá no sábado de aleluia, ou seja, ali na Semana Santa, né? Tem o sábado de aleluia, ou o sábado santo, o sábado do fogo, né? Como queiram chamar, realizado o batismo ali. Tanto pode ser dos jovens como dos adultos, das crianças, pode ser realizado ali, né? Que dá um sentido muito mais bonito, né, dentro do processo. Aí depois que fizer o batismo, realiza-se dentro desse período de tempo pascal a Eucaristia, né? Aí, se for crianças, eles vão continuar a preparação. Se for aqueles que estão, os jovens que estão se preparando também para a Crisma, eles vão, dentro desse período pascal, que vai terminar lá em Pentecostes, né? Eles vão receber em Pentecostes o sacramento da Crisma, né? Então, dentro desse período todo do Pascal, é que se vai realizar e receber todos os sacramentos, que dão um sentido mais bonito e também eficaz dentro da nossa liturgia, né?
E aí, o tempo da purificação e eliminação acontece nesse tempo da quaresma, depois, onde vai se realizar o exame de consciência, de penitência, a iluminação por um conhecimento mais profundo de Cristo. Aí depois, que vai se dar aí o tempo do tempo pascal, que vão acontecer todos os sacramentos. Aí depois que eles receberam o sacramento, acontece o tempo da mistagogia. Tem que lembrar isso, que o tempo da mistagogia só acontece depois que eles recebem o sacramento. Aqueles que estão preparando para a Eucaristia, depois que receberem, eles vão fazer mais 3 ou 4 encontros para poder vivenciar esse tempo da mistagogia. Quem for da crisma, depois que receber a crisma, vai fazer esse tempo também da mistagogia, depois que receberem o sacramento. E é o tempo da introdução aos mistérios de Deus. Mistagogia quer dizer isso, introdução aos mistérios de Deus, que se dá em três dimensões: eu e Deus, eu e o outro, e eu e a comunidade. Como eu falei, já inicia-se após o recebimento da Eucaristia. O fim último da catequese deve ser a realização dos sacramentos, mas o contínuo processo de educação na fé. E aí vem as celebrações, que é bom que a gente tenha claro. Eu até coloquei, assim, bem específico sobre cada uma delas, né? Coloquei todas as celebrações que vão acontecer nesse processo de catequese, desde da primeira lá, que é o tempo da entrada, que é a celebração da entrada, até a última. Então, coloquei todas, especificando os objetivos, etc. Então, para a gente depois, vocês lerem com mais calma. Então, as celebrações que acontecem sempre no final de cada uma das fases, é fundamental para o processo de iniciação à vida cristã. Sem sua vivência, não existe iniciação. As celebrações apresentadas ao longo dos diversos temas e fases são momentos fortes para assimilar o mistério cristão e marcar de modo solene e festivo a passagem de um tempo, uma fase para outra. Aí a comunidade eclesial é, por excelência, o lugar das celebrações, por isso que é importante realizar sempre no momento de celebração comum, para que a comunidade possa observar, possa ver o que está acontecendo. Sabemos que temos realidades que às vezes não deixam, mas a gente tem que buscar ao máximo que se dê essas celebrações dentro desses espaços e momentos em comum com a comunidade eclesial da nossa paróquia ali, para que eles possam perceber quão bonito também é esse momento de catequese, como está acontecendo também esse momento de catequese dentro da nossa comunidade. E aí a gente sugere alguns passos para a preparação das celebrações. Algumas são inspiradas no RICA e outros estão sendo preparados para promover a identidade litúrgica dos itinerários. A Comissão de Iniciação à Vida Cristã pode adaptar ou elaborar celebrações de acordo com a realidade e criatividade de cada comunidade local. Alguns ritos sugeridos pelo RICA e incluídos neste itinerário são denominados por expressões da tradição, que pode causar estranheza para nós hoje. Por isso, vai uma pequena explicação, né? Às vezes a gente ouve essas palavras e acha meio estranha, né? Mas elas estão dentro desse processo todo, né? Na nossa tradição enquanto igreja. Que é, por exemplo, rito de eleição. O que é? É realizado no início da quaresma, é um momento central do catecumenato, pelo qual aqueles que realmente querem receber os sacramentos e são julgados preparados são acolhidos, ou seja, são eleitos para celebrar os sacramentos, né? E aí existe até em algumas paróquias, porque existe um livro grande assim chamado Livro dos Eleitos, né? Que aí eles mesmos escrevem os nomes nesse livro, como são eleitos para receberem os sacramentos. Então, sentido, aí a gente coloca lá a data, o local, né? E aí depois eles assinam embaixo, né, dizendo, colocando os nomes dele como eles são escritos no livro dos eleitos. Denomina-se eleição porque a igreja admite o catecúmeno ou catequizando, baseada na eleição de um Deus cujo nome ela age. Neste momento, pode-se fazer o rito da inscrição do nome, no qual os candidatos inscrevem seus nomes nos registros dos eleitos, como está lá no RICA, número 22. Existe também os escrutínios, que às vezes as pessoas acham esse nome estranho. O que são os escrutínios? São ritos de discernimento com relação ao progresso da caminhada do discípulo e de purificação interior. Os escrutínios estão orientados para libertar do pecado e confirmar a adesão confiante a Cristo. Ou seja, os escrutínios são aqueles ritos em que vai levar a criança, o jovem adulto para discernir realmente se dentro desse processo, como é que ele está,
e se ele vai realmente seguir nesse discipulado. E também dentro desse processo tem os chamados exorcismos, que às vezes a gente fica mais assustado ainda, né? Pensando que é exorcizar de demônio, etc. E não é, né? São ritos com a imposição de mãos, pedindo a Deus a libertação das consequências do pecado, da influência maligna, para que os catecúmenos ou os catequizandos sejam fortalecidos em seu caminho espiritual e abram o coração para os dons do Senhor. São orações que se encontram entre o número 156 e 178 do Rica. Não se trata, portanto, de exorcismo que expulsa o demônio, com a primeira vista pode aparecer, viu? E aí, gente, eu coloquei até os itinerários por faixa etária também, né? Por exemplo, catequese com crianças, que aí é a antiga preparação para a Eucaristia, né? Aí no itinerário 1, o que trabalha? Né? São o tempo do querigma, são 7 encontros, tempo da catequese, tem a celebração de acolhida ao tempo da catequese, aí tem a primeira fase que trabalha a palavra de Deus, segunda fase, pessoa humana, terceira fase, Jesus, o Cristo. Aí no segundo ano, então itinerário 2, ainda continua o tempo da catequese, e aí vem a quarta fase, que é a vida de oração, a quinta fase, que trabalha-se a família e igreja, né? E aí acontece a celebração da entrega do creio, na quarta fase também a celebração da entrega do Pai Nosso e a entrega do Terço. E na sexta fase é a vida sacramental, fala sobre os sacramentos, e tem a celebração de renovação dos compromissos batismais, que aí pode ser feito no. Pode ser no, são geralmente feitos antes de receber o sacramento da Eucaristia e da Crisma. Depois vem o tempo da purificação e iluminação, que é uma revisão de vida, onde acontece a celebração da eleição, do perdão e os escrutínios, e tem a celebração do sacramento da Eucaristia, porque aqui está trabalhando com crianças. E depois o tempo da mistagogia, que acontece os mistérios de Deus, e aí tem a celebração do envio missionário daqueles que fizeram ou receberam a Eucaristia. Depois vem com a catequese com adolescentes, que é a perseverança, já tem o material, né, que foi lançado este ano, e que é adotado aqui também na catequese, na arquidiocese, são aqueles 3 livros, que a gente chama de itinerário 1, itinerário 2 e itinerário 3, né, cada um para uma faixa etária, né. Itinerário 1 trabalha dos 10 aos 11 anos, aí tem o rito de acolhida, e depois segue 8 encontros, depois do rito de entrega das práticas das misericórdias corporais, depois segue-se 7 encontros, depois tem o rito da entrega das práticas da misericórdia espirituais, depois mais 3 encontros, rito das virtudes teologais, depois segue-se 4 encontros, depois rito de envio para o tempo do itinerário da perseverança 2, que aí é o itinerário 2, que vai dos 12 aos 13 anos, tem esse mesmo processo de estrutura, mas aí tem coisas novas, né? Cada um dos itinerários tem coisas novas que se vivenciam. Aí tem, depois do rito da acolhida, tem o rito para a celebração da amizade, depois o rito da celebração da vida, depois tem o rito de envio para o tempo do itinerário da perseverança 3, que é dos 13 aos 14 anos. E acontece também o rito de acolhida, rito de compromissos com os direitos e deveres, celebração da casa comum, hora santa vocacional, e depois rito de envio para o tempo de itinerário de catequese com adolescentes e jovens. Esses eixos temáticos aqui desses 3 itinerários dos adolescentes, jovens e adultos são no primeiro, que é o primeiro livro, é o itinerário 1, vai acontecer as práticas das misericórdias e as virtudes. No itinerário 2, vai se trabalhar a questão ou os temas mais relacionados à sexualidade e afetividade. E no 3, vocação, viver como discípulo missionário de Jesus Cristo. Depois vem a catequese com jovens, adolescentes e jovens, né? Que aí tem o itinerário 1, que são, que trabalha o tempo do querigma, que são 9 encontros, cada um. Eu coloquei os temas aqui, depois o itinerário 2, com o tempo da catequese, e também trabalha os outros tempos, né? O tempo da purificação e eliminação e o tempo da mistagogia, estão no itinerário 2. E o tempo da catequese acontece com a celebração de entrada para o tempo, e aí tem todas essas fases, e também tem as entregas das celebrações, né? E aí vem a continuidade, né, desse itinerário 2, e aí o tempo da purificação, o tempo da mistagogia, como eu falei para vocês, né? E aí tem as celebrações, como tem nos outros também. E aí catequese com adultos, que pode ser catecumenato, também pode ser crisma, né? Que é a mesma coisa, né? Segue aquele mesmo parâmetro, né? Dos 2 itinerários, que são os 2 livros. O itinerário 1 trabalha no tempo do querigma, o itinerário 2 no tempo da catequese, que com os outros temos onde também acontecem celebrações. E aí acontece, aí eu
coloca um pouquinho de cada uma das celebrações, né? Que são as celebrações de cada tempo da catequese. E aí tem a celebração da entrada, que está dentro do tempo da catequese, tem o objetivo de celebrar o desejo de aprofundamento da fé junto com a comunidade. Quais são os passos que deve seguir nessa celebração? Reunião fora da igreja-templo, diálogo com a comunidade e o catecúmeno, ao ingresso na igreja-templo, depois a assinalação com o sinal da cruz, entrega da cruz e proclamação da palavra. E aí continua a celebração comum. Depois vem a celebração da entrega da palavra de Deus, que também está dentro do tempo da catequese. Qual é o objetivo? Proporcionar uma visão de conjunto da revelação de Deus presente na Sagrada Escritura. Passos: tem a proclamação da palavra, recordação dos grandes momentos da revelação, depois tem a bênção da Bíblia, depois a entrega da Bíblia aos catecúmenos ou catequizandos. Depois tem a celebração da vida, que é o tempo da catequese, tem como objetivos agradecer e valorizar o dom da vida nas suas variadas manifestações. Quais são os passos? Proclamação da palavra, depois o uso dos símbolos que remetem à vida, né, como terra, ar, fogo, né, das crianças são assim, você trabalha com os elementos da natureza, os 4 elementos. Celebração de entrega do mandamento do amor, né? Qual é o mandamento do amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o maior mandamento. Então, tem uma celebração de entrega a esse mandamento. Então, aí, qual é o objetivo? Assumir na vida a proposta de Jesus Cristo como identidade cristã. Quais são os passos? Ritos finais da celebração eucarística, entrega do mandamento do amor, esse pequeno mandamento escrito. Depois tem uma oração sobre os catequizandos e os catecúmenos. Depois tem a celebração da entrega da oração do Senhor, celebrar, acolher e iniciar a relação filial com Deus Pai e a fraternidade com todo o gênero humano. Qual é a oração do Senhor? É o Pai Nosso. Então, aí é a entrega do Pai Nosso. Quais são os passos? Proclamação da palavra, a entrega da oração, depois a oração sobre os catecúmenos e os catequizandos. Depois vem a celebração de entrega do terço, que tem como objetivo motivar os catequizandos a conhecer a oração popular do terço. Quais são os passos? Chamar cada criança pelo nome, entrega do terço e oração sobre as crianças. Geralmente a gente faz no final da missa também. Depois tem a celebração de entrega do símbolo da fé, que é o creio, celebrar o acolhimento da fé professada pela nossa igreja. A gente está lá resumindo toda a nossa fé ali. Quais são os passos? Proclamação da palavra, celebração da luz da fé, que é uma celebração muito bonita dessa luz. Depois vem a profissão do símbolo da fé com a comunidade, aí a oração sobre os catecúmenos e os catequizandos. E se entrega também o creio escrito, né, para que cada criança, jovem ou adulto tenha em mãos. Depois vem a celebração da renovação dos compromissos batismais, que é realizado antes de receber o sacramento, a Eucaristia ou o Crisma. Celebrar a renovação dos compromissos batismais junto com a comunidade. Quais são os compromissos batismais? Aqueles que você faz ou quando é batizado, né? E aí você vai renovando nos outros sacramentos. Quais são os passos que se faz? A proclamação da palavra, depois tem a homilia do padre, a entrega da luz, que é a vela, aí acontece a renovação dos compromissos batismais, né? Que aí o padre pergunta: vocês se livram? Querem se livrar? Sim, ou então depois, ou as promessas de fé. Vocês creem? Não sei o que, creio, né? Então aí faz todos com as crianças juntos. É importante que se faça isso antes da celebração do sacramento, de preferência ou no dia anterior ou na semana anterior, acontece. Ou pode ser feito também até no mesmo dia que eles se confessarem, né? Termina a confissão, eles participam da celebração e nessa celebração faz a renovação das promessas batismais. Aí vem a celebração da eleição, que acontece no primeiro domingo da quaresma, que é no tempo já da purificação e iluminação, tendo como objetivo agradecer o caminho feito em vista da preparação imediata para a iniciação à vida cristã eucarística e batismal quando houver. Quais são os passos? A celebração da admissão aos sacramentos. Está lá no RICA 133 até 150. Acontece a proclamação da palavra. Depois pode colocar um testemunho pessoal da criança, ou do jovem, ou do adulto, depende da faixa etária que se está fazendo a celebração. Aí acontece a celebração também do perdão, que é reconhecer o dom do perdão de Deus oferecido a todos que erram, fazendo uma revisão de vida. Depois a celebração do sacramento da reconciliação, que é da confissão. Depois um gesto concreto de reconciliação. Depois acontecem os escrutínios, que são realizados no terceiro, quarto e quinto domingos da quaresma.
reconhecer a fragilidade humana e acolher a graça de Deus, que é a água, a luz, a água viva, a luz e a vida nova, e nos chama a viver o amor. Os passos, proclamação da palavra, oração sobre os eleitos, aí os exorcismos são aquelas orações que são feitas. Depois, celebração dos ritos preparatórios imediatos, que aí são feitos no sábado santo pela manhã, e outros são realizados no sábado santo à noite, né? Então, no sábado santo de manhã, acontece a celebração à fé da igreja, professando o desejo de ouvi-la e proclamá-la. E quais são os passos que se faz? Tem a proclamação da palavra, e aí a recitação dos símbolos pelos eleitos, tem o rito do éfrata, acontece também o rito da unção dos catecúmenos. Essa celebração é específica para os catecúmenos, né? Então, ela não é realizada para todos os que estão se falando como os pós-batismados, não, né? Só para os catecúmenos. Celebração específica para os catecúmenos, sendo omitida para outras faixas etárias. Depois vem a celebração do Tríduo Pascal, que é no sábado santo à noite, que é celebrar o mistério pascal, acolhendo na própria vida. Quais são os passos? Celebração da reconciliação, que é ali no início logo, né? É um pedido de perdão. Depois celebrar a celebração da ceia do Senhor, depois celebração da paixão do Senhor, depois celebração da vigília pascal, que acontece tudo no sábado de aleluia, né? Com a recepção do sacramento da iniciação da vida cristã, né? Existia isso na nossa igreja, em que os catecúmenos recebiam todos os sacramentos nesse dia, né? Mas aí com o tempo eles foram sendo desmembrados e está sendo acontecendo como eu falei para vocês. O batismo acontece no sábado santo, a Eucaristia aí entre a crisma e o batismo acontece aí que é no tempo pascal, e a crisma é realizada em Pentecostes, né? A não ser que tenha, né, ou porque pode ocorrer também, tá? Pode ocorrer de realizar todos os sacramentos nesse mesmo dia, mas aí teria que ter um bispo ou então o padre ou o pároco ter uma autorização do bispo para realizar os sacramentos do batismo ou da crisma também, que aí poderia realizar todos no mesmo dia na vigília pascal, certo? Mas na nossa igreja, aqui na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, a gente está optando em fazer eles ainda separados, né? Que é o batismo no sábado de aleluia, a Eucaristia nesse tempo pascal, e em Pentecostes, ou próximo, um pouco antes de Pentecostes, realizar o sacramento da Crisma. Essa celebração é específica para os catecúmenos, né? Essa que eu estou falando da recepção dos sacramentos todos no mesmo dia, sendo omitida para outras faixas etárias, pois essas recebem o sacramento no período pascal. Como também para os catecúmenos pode só realizar o batismo e a Eucaristia num posterior tempo, e depois a crisma em Pentecostes, como eu já falei para vocês. E, por último, tem a celebração do envio do missionário, que é realizado no domingo de Pentecostes ou posterior, né, que é realizado no tempo da mistagogia, que tem como objetivo enviar para o serviço a comunidade eclesial e a sociedade como discípulo missionário, em vista do permanente amadurecimento da fé. E quais são os passos? Proclamação da palavra, entrega de um símbolo, que pode ser sal, fermento, semente, luz, sandálias, etc. Oração do envio e inserção num grupo de vivência da fé. E aí nós ainda temos essa questão de trabalhar com as idades, né? Não dá para a gente aprofundar, né? Primeiro porque eu não sou psicólogo, então não vai dar para aprofundar a questão das idades, do trabalho das idades, né? Mas eu coloquei um pouco, né, baseado num estudo que a gente fez com o padre Eduardo Calandro, né, que é psicopedagogo e psicólogo também, né? Então ele fez um, uma palestra, né, sobre essa questão. Então, dentro dessa mesma palestra que eu trouxe as ideias dele enquanto psicólogo, né, para essa vivência nossa de catequese. Então, antes de nós preparar os nossos encontros de catequese, é necessário conhecermos as pessoas a quem vamos transmitir a mensagem. Então, é necessário que a gente conheça as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos com quem a gente vai trabalhar. Para que nossos catequizandos possam amadurecer na fé, precisamos levar um conteúdo de mensagem cristã adaptado ao seu desenvolvimento psicológico. Isto dá-se principalmente por termos uma catequese de inspiração catecumenal, baseada nas idades que perpassa o ventre materno, depois catequese com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos.
A catequese renovada afirma a educação da fé como um processo permanente que acompanha o homem por toda a vida e se integra em seu conhecimento global. Então, a formação espiritual do ser humano pertence à essência de sua natureza e do processo educativo, iniciado na concepção e prolongado até a morte, ou seja, o processo de aprendizagem acontece a vida inteira. E aí, para cada faixa etária, né, nós temos características bem próprias, né? E aí ele narra que existe a infância, ou primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, e dentro dessa faixa etária, deve-se criar em torno da criança um ambiente de segurança, de afeição e de alegria. A catequese não será sistemática, mas ocasional. A preocupação do catequista será fundamentar a vida da fé do dia de amanhã, pelo culto a Deus, dar às crianças a certeza de que são amadas por Deus e levá-las a corresponder a esse amor por uma vida de gratidão e bom comportamento, e acentuar a oração de louvor, gratidão e admiração. Consagrar todos os dias algum tempo para oração sem constrangimento e com alegria. Exemplo: Deus é grande, fiquemos de joelhos. Deus é bom, fiquemos de joelhos. Deus é bom, vamos louvá-lo e agradecê-lo. Quais atividades podem ser desenvolvidas? As atividades devem ser todas baseadas nos gestos, na expressão corporal, no desenho espontâneo e na corporal, no desenho espontâneo e na música. Vou repetir aqui, mas deu para entender. Na segunda infância, que é de 7 a 9 anos, nunca dizer para uma criança que o trabalho dela está mal feito. O catequista deve responder a todas as perguntas que a criança faz, mesmo se for preciso pesquisar e responder depois. Dizer sempre com frases simples e curtas. A criança é capaz de permanecer muito tempo em admiração e meditação diante de uma flor. Então, o catequista poderá aproveitar-se disso para levar a criança a admirar a criação de Deus. O catequista deve canalizar a agressividade para o bem, para o belo e etc. Aproveitar as energias das crianças para atividades e não castigá-las, né? Que a catequista, nessa fase, ela é bem ativa, né? O catequista deve ser um testemunho para a criança, aproveitar-se da interiorização da criança para levá-la à interiorização. Da criança para levá-la a pensar, a falar com Cristo em oração. Quais atividades podem ser desenvolvidas nessa etapa? Devem ser organizadas em equipes, brincadeiras certas, com regras e que estimulem a liderança. Na pré-adolescência, de 9 a 14 anos, é a fase em que os interesses, energias e atenções estão voltados para o mundo das coisas e das pessoas. É a descoberta do mundo e pessoas, é a descoberta é também a fase das experiências e atividades. Nessa faixa etária, tanto os meninos quanto as meninas têm uma vontade imensa de se sentir importantes e uma grande facilidade de memorização. Então, aí nos encontros de catequese, partir do que é concreto, né? Levar o pré-adolescente nessa fase tem necessidade de exteriorizar sua fé e é bom que participe de celebrações litúrgicas. É melhor época para desenvolver o sentimento de comunidade, para lhe dar a ideia de igreja e comunidade unida. A oração para essa idade deve ser uma oração voltada para a realidade, com fórmulas simples e espontâneas, partindo sempre do mundo que o cerca. Quais são as atividades que podem ser desenvolvidas? Já que o pré-adolescente gosta de atividades, deve-se desenvolver o trabalho em grupo, fazendo cartazes, debates, álbuns, danças também, que eles gostam muito. Deve-se organizar debates, deve-se organizar teatros, dramatizações, celebrações litúrgicas, jograis, interpretações de fatos, encenações, expressão corporal e etc. E aí vem a adolescência, que é de 14 a 19 anos, é a fase da busca da personalidade, da liberdade, do amor e da realização pessoal. O adolescente gosta de viver em grupos e sente necessidade em grupos, necessidade de autoafirmar, de amar e ser amado. É a idade das transformações, das grandes mudanças, é inconstante nas atitudes e emoções. Nessa fase, muitos já entram no mundo, principalmente do trabalho. Orientações para o catequistas, né? Primeiro, para o adolescente, o catequista é aquele que vai ajudá-lo a resolver seus conflitos, as suas dúvidas religiosas. Segundo, o catequista deve inspirar confiança, coragem, para que o adolescente se sinta seguro e possa espontaneamente abrir o coração. Terceiro, o desenvolvimento sexual marca um período das grandes dificuldades para o adolescente, porque o catequista precisa estar atento e procurar ajudá-lo em suas dificuldades. As atividades devem ser em grupo, explorando a criatividade, como músicas que apresentem mensagens, exercícios que utilizem a memorização. Daí a facilidade que os adolescentes têm na apresentação de encenações de teatros. Depois vem a juventude, de 20 a 29, que ele coloca essa divisão de 20 a 29, né? Hoje, alguns até colocam que é mais que 29, né? Essa fase da juventude, que ela está sendo prolongada um pouquinho mais. Mas nós vamos fixar também, como ele colocou, do 20 a 29. Sente necessidade de íntima relação com Deus, seus problemas pessoais muitas vezes levam-no a pensar em acabar com a vida. Tem uma vida emotiva muito rica
e é facilmente depressivo ou expansivo. Procura sua identidade, por isso é facilmente influenciável pelos outros, pelos meios de comunicação social, adquire uma grande capacidade de discutir ideias, de se comunicar com os outros. Para o jovem, o catequista é aquele que vai estar ao lado para ajudar a enfrentar seus problemas e atender suas dúvidas e entender as suas dúvidas religiosas. O catequista deve valorizar o jovem nas suas aptidões. O catequista deve ouvir o jovem e orientá-los sem fazer críticas ao seu comportamento. Uma das dificuldades do catequista é de orientar os jovens quanto ao seu desenvolvimento sexual, né? Então, as atividades que podem ser desenvolvidas devem ser dadas em grupos, ajudando os jovens a se sentir-se bem úteis. Abrir espaço para que o jovem possa atuar na vida da comunidade ativamente. As celebrações litúrgicas são muito importantes na vida dos jovens, principalmente quando preparadas por eles mesmos. E aí vem os adultos, que de 30 a 60 anos, é um dos mais recentes dos estágios psicossociais, resume-se no conflito entre educar, cuidar do futuro, criar, ser exclusivamente com os seus interesses e necessidades. Há uma preocupação maior com o contentamento das gerações seguintes, uma descentração e expansão do ego, empenhado em converter o mundo num lugar melhor para viver como tal, e a generatividade representa o desejo de realizar algo que nos sobreviva, né? E a catequese com adulto ela tem missão, né? Que é reforçar a opção pessoal por Jesus Cristo, promover uma sólida formação dos leigos, estimular e educar para a prática da caridade, ajudar a viver a vida da graça, dar respostas às dúvidas religiosas e morais de hoje, desenvolver os fundamentos da fé, educar para viver em comunidade e assumir responsabilidades, educar para o diálogo ecumênico e interreligioso e ajudar na animação missionária além fronteira. E a catequese com a pessoa idosa, que é a condição do idoso exige uma catequese de esperança, que os leve a viver bem esta fase da própria vida e dá o testemunho às novas gerações e assim se prepararem para o encontro, dá o testemunho às novas gerações e assim prepararem para o encontro definitivo com Deus. Entre outras coisas, é necessário uma catequese que os prepare para a unção dos enfermos. Alguns desafios enfrentados nessa fase é de ordem estrutural, que é família, Estado, de ordem psíquica, humana, afetiva, que é maturidade, orientação sexual, de ordem cultural e social, que é valores, modismo sexual, depois de ordem espiritual, prosperidade, Deus no imediato. Desde que Deus te molde, veja que Ele te escolheu, te capacitou e te colocou diante do desafio da missão de seu filho para anunciar a todos a salvação. Supere-se sempre. Então era isso. Não sei se deu para que vocês perceberem que assim, a gente acabou, depois que eu estava preparando para a gente, é muita coisa para passar de uma vez, mas tentei ao máximo tocar, não dá para aprofundar tudo, né, que dos temas que foram colocados, mas tentei ao máximo tocar, pelo menos, em alguns assuntos que foi como proposto para a gente poder pensar. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram tirar nesse momento, alguma coisa que queiram partilhar também? Para mim, valeu. Tudo bom, Zé Oh, Carlos? tudo bem, Conceição? Gostei. Tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Cadê o livro? Seu livro, você vai levar para as catequistas? Parece que Vou, no grupo fala. Eu botei meu nome, né? As catequistas que queriam seu livro, né? Esse livro, e sei. é o livro E do aí, Ministério do Catequista, mas já está lá na paróquia. Tem lá, sim, está comigo lá tem já. lá, né? Tá, Vou pegar lá na secretaria. é, Foi muito gratificante. que bom, Valeu. ótimo. E os Tudo outros, o que bom, que acharam? Claudinha? Claudinha, ela não tá ouvindo. Tudo bem, minha querida, viu? Que bom Tudo em paz. encontrá-la por aqui. Tudo em paz, minha Obrigada. Prazer revê-la. É muito bom a gente se reencontrando, nem que seja assim, né, nas telinhas. Como faz falta, né, o encontro pessoal. É, Mas vai chegar aos poucos, se Deus quiser. Beth levantou a mãozinha.
Então, esse material você vai disponibilizar para a gente, porque é muita coisa para a gente num só dia, né? Sim, sim. Eu vou sim. Outra coisa, dentro dessa proposta, né, de catequese desse itinerário, a gente tem que sempre ter um olhar dentro da realidade que a gente vive, Uhum, né? Que cada paróquia tem a sua realidade, né? uhum, A gente ainda não conseguiu fazer, como você disse, todo esse itinerário como ele deve ser feito, as celebrações, toda essa parte de celebração, de sequência de conteúdos, né? uhum, Tanto por conta da pandemia que aconteceu e nos interrompeu, né? E um pouco por conta também da falta dessa formação para os catequistas que nós estamos tendo agora. uhum, Então, eu queria saber o seguinte: a gente, dentro dessa proposta toda, né, que está aí, do itinerário, como é que a gente pode fazer da melhor maneira possível para atingir essa meta, esse objetivo desse itinerário? Já que a gente está assim meio capenga, né? Nesse itinerário, dentro da paróquia e dentro da catequese. Primeiro, porque tem falta de catequistas, principalmente na parte da catequese infantil, está faltando catequista. Né? uhum. Então, eu queria saber como é que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível, porque não dá assim para a gente colocar tudo que tem aí, né? De repente. Uhum. Eu queria saber qual é a maneira mais direta, mais objetiva para a gente atingir esse método, né? Essa metodologia e esse itinerário. O que a gente sempre conversa até com outras paróquias realmente planejar isso ou no final do ano ou no início do ano. A gente pensar, os catequistas sentarem e refletir um pouco assim, porque agora vocês já estão tendo a visão do que é, de como fazer e etc. Então vocês já sabem mais ou menos como deve ser o processo, né? Então aí é pensar a partir de agora, assim, estabelecer metas para poder alcançar isso. Já que desde 2015 a gente estava pensando isso dentro da nossa igreja, fazendo formação, 2016, 2017 foi tudo formação, 2018 foi formação, 2019 que a gente começou, ou 2018, 2019 que a gente começou mais ou menos a colocar em prática já todo esse processo, né? Então, muitas igrejas ou muitas paróquias nem ainda estão vivenciando, né? Então, é um processo, aos poucos, né? Então, é pensar a partir e estabelecer metas a partir de agora, já que vocês estão tendo conhecimento, né? A partir de quando que a gente pode sentar enquanto catequistas, vocês pensarem, enquanto catequistas vamos sentar para a gente pensar e organizar isso para os próximas etapas, né? Porque, por exemplo, as turmas novas, já dá para a gente poder fazer dessa forma? Então, aí estabelecer nesse planejamento como será o processo. A partir de quando que vai começar a turma? A partir de quando, melhor, a partir de quando a gente vai fazer a preparação na paróquia para preparar a comunidade para isso? A partir de quando a gente pode fazer a festa das inscrições? A partir de quando a gente vai fazer esse tempo do querigma ali? E aí vai estipulando as datas corretas, baseando um planejamento e também o cronograma de datas que bata e coincida com as também que a gente tem que levar em conta o calendário da paróquia, né? Então, levar em conta esse calendário da paróquia com o nosso para que possa adaptar as celebrações e também, sobretudo, a celebração dos sacramentos dentro desse período que eles pedem que sejam realizados, né? Porque se a gente está de inspiração catecumenal, e a inspiração catecumenal pede que seja realizado dentro desses períodos, então a gente vai colocar o máximo para que isso aconteça dentro. Por exemplo, o batismo com as crianças, né? Tem crianças que ainda não são batizadas, mas entraram com 7 anos, vão se preparar. Vocês podem fazer a preparação delas, porque a preparação delas são 2 anos, né, para receber a Eucaristia. A preparação dentro desse período, realizar o batismo.
Não necessariamente pode ser no sábado de aleluia, mas fica muito mais bonito liturgicamente que se realize nesse dia. Mas se não puder acontecer, mas pode acontecer dentro de um período ali estipulado, mais ou menos, que vocês sintam que a criança já está preparada para poder receber o batismo. Aí, a Eucaristia, vocês já realizarem numa data no tempo pascal, que é um tempo enorme, são 40 dias ou 50 dias ali que a gente pode realizar o batismo, ou a Eucaristia. Então, dá-se tempo para poder pensar ali. Por isso que eu até coloquei num texto aí para a gente poder distanciar da questão escolar, porque antigamente a gente tinha essa visão de fazer tudo quase no mesmo período da escola, né? Iniciava logo ali em fevereiro e tal, terminava em dezembro, né? Igual a escola mesmo. Terminou em dezembro, recebia o sacramento, depois seguia normalmente. Então, com essa catequese de inspiração catecumenal é diferente. Então, os tempos são outros, né? Então, a gente tem que fazer isso. Então, mas o passo, eu acredito, como essa turma que vocês já estão, eu não sei se já está terminando agora, se não, mas para as novas turmas, vocês já tentarem ao máximo fazer que essas celebrações ocorram nesses tempos pedidos, né? Mas para isso vocês têm que sentar e organizar. A primeira coisa é organizar o planejamento para que isso aconteça. Porque aí vocês tendo uma visão do planejamento, vocês podem ver direitinho os encaixes dos tempos, né? E até a realização de cada uma das celebrações, como pode ser feita. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, uma coisa que ficou aqui assim na minha cabeça. Seu áudio está desligado. Desculpe. Para esse contato com a comunidade, para que a gente tenha essa coisa, tem que partir de nós, catequistas, como é? Olha, eu acho que tem que ter uma conversa muito grande com o pároco de vocês, para que ele esteja bem esclarecido do que é essa ponte que deve ser feita, né? Porque o pároco é um importante aliado nesse processo de nova metodologia de catequese. Então, é necessário que se passe para ele essa nova metodologia de catequese, como deve ser feita, para que ele possa abraçar. E, a partir desse momento, ele abraçando, a gente colocar todas as questões que podem ser feitas, né? Por exemplo, na minha paróquia, que é aqui eu faço pastoral, né? Eu trabalho lá, mas eu faço pastoral na Diondina. Lá a gente já conversa com o pároco, né? Tem essas celebrações, todas as celebrações. A gente combina, organiza, isso no início do ano, né? Quando está iniciando uma turma nova, e a gente já tem as datas mais ou menos. Então a gente já avisa para ele quando vai correr, qual a celebração vai ocorrer, direitinho, passa para ele o roteiro, bonitinho, como vai ocorrer, e aí ele faz tranquilamente, né? Então aí faz dentro da celebração mesmo da comunidade, porque aí a comunidade ver toda aquela celebração, eles acham muito bonita também a celebração, porque eles não passaram por esse processo, né? Então, eles vivenciam aquilo de uma forma muito bonita também. E a comunidade vai percebendo a partir daí que é um novo jeito, que tem aquelas turmas, tem aquele processo todo que eles estão passando para poder vivenciar enquanto cristãos. Então, depende tudo do planejamento. Isso. Planejamento, conversa com o padre, e conversa com os catequistas. Aliás, primeiro conversa com os catequistas, né? Planejamento, depois também conversar com o padre. Tem que ter essa união aí bem juntas, né? Para poder caminhar de braços dados. Ok. Obrigada, viu, Zé De Carlos? nada. Fala, Lourdes. Eu quero realmente agradecer toda essa dimensão que você está dando no dia a dia. Eu quero também lembrar que nós fazíamos isso muito antes, né? Há anos atrás a gente já estava fazendo essa iniciação, já estava fazendo esse trabalho realmente dentro da Páscoa. Agora, com uma dificuldade, porque os crismandos, você sabe que para a crisma tinha todo um aparato, uma coisa, e a gente, embora seriam no mínimo 2 anos, e esperar também que as pessoas se dissessem o sim na hora certa, mas a gente sabe que a nossa Igreja Católica tem aqueles embates, né? As pessoas
sempre ficam na retaguarda, não davam muita prioridade. Então, a gente também não poderia perder aquelas pessoas que realmente estavam atentas, que queriam alguma coisa. Tanto que a gente fazia o nosso planejamento e já no final, já no segundo semestre em diante, a gente já inseria essas pessoas na comunidade, conhecendo os grupos, determinados grupos, e graças a Deus, hoje, se a gente tem muitos catequistas, alguns catequistas, né, e muita gente inserida nas pastorais, foi graças a esse trabalho que a gente fazia. Agora, eu acho muito importante que realmente, que se a gente puder realmente fazer tudo durante a Páscoa, eu acho bem melhor, porque a gente até já deu início, né, para a primeira Eucaristia, a gente ultimamente já está fazendo realmente na Páscoa. Somente para lembrar. Certo, obrigado. Nada. Tudo bom, Lourdes? Oi, Lourdes. Ela... Oi. Prazer em revê-la. Prazer é todo nosso. Obrigada. Estou aqui, viu? Para a semana eu já estou por aí. Eu estou em Aracaju, mas eu já estou voltando para a semana, já estou aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Gostei, tá forte você, ó. Tá forte, graças a Deus. Obrigado. Deus é Então bom, tá é fiel. certo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? A gente já pode ir encerrando. Então vamos fazer a nossa oração final, pedindo que o Senhor nos ajude, nos ilumine, né, nessa nossa caminhada, já que nós estamos sendo capacitados para o trabalho, né, esse serviço que nós estamos desenvolvendo na nossa paróquia, enquanto catequistas, enquanto cristãos também, né, para a nossa paróquia, porque o que a gente aprende, a gente também pode aplicar em outras atividades que a gente tem dentro da nossa comunidade. Então, um conteúdo que a gente aprende para alguma coisa, mas que serve para muitas outras, como a gente pode aplicar lá. Só analisar direitinho que dá para aplicar em muitos outros lugares também, né? Então vamos pedir a esse Deus que nos fortaleça na nossa fé, fortaleça na nossa vocação, né? Que todos nós somos chamados especialmente pelo nome, e Jesus conhece a cada um de nós, e ele sempre está do nosso lado. Então, que a gente não desanime diante das dificuldades, mas que nós fortaleçamos a nossa fé em Cristo, fortaleçamos a nossa fé nesse propósito da evangelização, de levar Jesus Cristo a outras pessoas. Pedindo assim que ele possa nos alimentar, nos fortalecer e juntos rezarmos essa oração, que é a oração do Pai Nosso, né, que é a oração maior que nós temos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Obrigada.